para o estudo de hoje. O estudo de hoje é bem curto. Ele vem falando sobre a influência da mãe. Nós temos falado sobre este assunto. Ontem foi um assunto que para mim, eu já tinha lido muito. Eu gosto quando eu vou falar sobre mães, né? Eu gosto muito de usar aquele capítulo de ontem, capítulo 38. Eu acho muito poderoso. E o capítulo de 39 ele trata sobre a influência da mãe. E você vai entender, mãe, a sua influência no seu lar e como pode fazer diferença para a vida dos seus filhos e também para a eternidade. Nós temos já falado disso, né, desde o início desse livro, como a mãe tem um poder de influência incrível, incrível. E eu oro para que essas mensagens estejam trazendo paz para você que é mãe, né, trazendo alívio para algumas pressões que você tem às vezes dentro de casa e para você ver também o privilégio que você tem como mãe. Aqui vai dizer, a influência da mãe alcança a eternidade. A esfera de atividade da mãe, ela pode até ser humilde, mas a sua influência, unida à do pai, ela é tão duradoura como a eternidade. Depois de Deus, olha só essa frase, isso aqui para mim ela é poderosíssima. Diz assim, ó, depois de Deus, o poder da mãe para o bem é a maior força conhecida na terra. Percebeu? Não existe nenhum poder de influência maior depois de Deus na terra do que o poder ou a presença da mãe, o poder da mãe, né, a influência da mãe, como isso faz diferença na vida dos filhos. Então, mãe, olha só a responsabilidade e olha que privilégio que Deus deu a você. No estudo de ontem nós mencionamos que nem os anjos gostariam de ter estar na sua posição, porque a sua posição ela é muito especial diante de Deus, muito especial. Aqui diz, ó, a influência da mãe, ela é incessante. E se essa influência está sempre do lado do direito, o caráter dos filhos testificará de seu zelo, seu valor e zelo moral. Percebeu? Seu sorriso, seu encorajamento podem ser uma força inspiradora. Ela pode levar alegria ao coração do filho por uma palavra de amor, um sorriso de aprovação. Então, olha como é bonito nós entendermos a figura de uma mãe dentro de um lar e como algumas atitudes de uma mãe, como um sorriso, um encorajamento, pode ser uma força inspiradora, pode levar muita alegria para o coração do filho, muito amor para dentro do seu lar. Esses atos, né, de sorrir, de se alegrar, de encorajar os filhos, isso é muito importante. Então, mamãe, você tem uma influência gigantesca, né? E você possa usá-la para o bem na vida dos seus filhos. Tal mãe, tais filhos. Diz assim, ó, os mais tenros laços terrenos são os que há entre a mãe e o filho. A criança é mais prontamente impressionada pela vida e exemplo da mãe do que do pai, pois une-os um vínculo mais tenro. Percebeu? O exemplo da mãe ele impressiona mais o filho do que do próprio pai, porque existe um laço muito tenro aí entre a mãe e o pai e o filho, né? Então aqui é algo interessante isso aqui, né? A mãe ela tá ali mais tempo com os filhos, né? E muitas vezes o que a gente percebe é que muitos filhos eles não têm ciência disso, mas com certeza no futuro eles vão entender algumas coisas que os pais fizeram para a salvação deles. Eu acho interessante quando eu escuto uma um testemunho de um filho, né, dizendo assim: se a minha mãe não tivesse feito aquilo, eu não estaria nesse caminho. Naquela época que ela fez aquilo, eu não entendia e eu até ficava com raiva. Alguns dizem, né? E eu também falo isso. Mas hoje eu entendo o que minha mãe fez e como aquilo me ajudou para a minha salvação. Então, com certeza você tem motivos de sobra para lembrar, ou motivo de sobra para agradecer a Deus pelas lembranças que você tem do que a sua mãe fez no passado, para que você estivesse aí onde você está hoje. Né? Obviamente, irmãos, eu sei que devido a esse mundo de pecado, algumas mães não deram bons exemplos para os filhos. Né? Muitas mães fizeram, ou seja, fizeram foi prejudicar a vida dos filhos. Tem muitos que infelizmente fazem isso. Mas aquelas que são verdadeiras mães, essa influência positiva tem resolvido, tem abençoado a vida de muitos filhos nessa terra. Aqui diz assim, ó, os pensamentos e sentimentos da mãe terão poderosa influência sobre o seu legado aos filhos.
Você já parou para pensar nessa palavra legado? É uma palavra que eu levo no meu coração. Eu tenho prazer de falar essa palavra e de querer realmente ter um legado como pai. A pergunta que eu faço a você, mãe, é: qual o legado que você deixa aos seus filhos? Quando seus filhos falam de você, ele fala com toda alegria de você, falando: minha mãe ela é sábia, a minha mãe edifica a casa, a minha mãe é uma mãe de oração, a minha mãe é uma mãe que a palavra dela é temperada, ela não é uma mulher louca dentro de casa. Qual é o legado que você deixa para os seus filhos? Essa aqui é muito importante. Se eu começar a pensar mais nisso, eu vou começar a tomar cuidado com algumas atitudes que eu tenho e com certeza eu posso deixar aí uma. Eu posso tornar a vida da minha família um pouco melhor, né? E os meus filhos podem ter aí a alegria de saber que eu sou uma mãe ou um pai, né? Ou você que é mãe, de saber que você é uma mãe sábia, né? A alegria de ver, olhar para trás e dizer assim: poxa, minha mãe me encorajou. A minha mãe é uma lutadora, uma guerreira. É muito bonito quando a gente vê isso, né? Quando vê os filhos assim, com a boca cheia, falando dos pais, falando da mãe. É muito bom. Diz assim, ó: se ela permite que sua mente se demore sobre seus próprios sentimentos, se tolera o egoísmo, se é irritadiça e exatora, a disposição dos filhos testificará deste fato. Percebeu? Ou seja, o exemplo da mãe faz muita diferença. Então, se ela é uma mulher que é intolerante, egoísta, né? Se ela é irritada todo tempo, exatora, os filhos vão fazer isso, vão testificar disso, e isso vai fazer com que a criança também tenha esses traços. Aqui diz assim, ó: assim muitos têm recebido como herança do berço tendências quase incontroláveis para o mal. Percebeu? Herança do berço. O inimigo das almas compreende isto muito melhor do que muitos pais. Ele procurará tentar a mãe, sabendo que se ela não resistir, poderá, por intermédio dela, afetar quem? O filho. O inimigo está atento a tudo isso. Então ele faz de tudo para que você se torne uma mãe irritada, né, brava, que as suas palavras sejam palavras de maldição. Ele faz tudo isso. Então, para quê? Para que isso afete seu filho. A única esperança da mãe está em Deus. Ela pode correr para ele em busca de força e graça, e não o buscará em vão. Eu queria deixar claro a vocês aqui, irmãos, que nós já estudamos na Bíblia isso, você já conhece, que a sua boca, ela tem poder para abençoar ou amaldiçoar. Então, quando você usa a sua boca da forma, a sua língua da forma errada, você pode estar trazendo maldições para a sua vida. Eu já vi casos aí, famílias, onde as mães, elas amaldiçoam os filhos no momento de raiva. E ela sai falando várias coisas, ofendem os filhos, chamam os filhos de vários palavrões, né? E às vezes até usam nomes que nós usamos para demônios para os filhos, né? Chamando o filho de demônio, de capeta, de coisas assim. Isso aí é uma forma de atrair coisa ruim para dentro de casa, né? E muitas vezes a mãe não entende isso. O inimigo aproveita-se disso, porque ele sabe, ele conhece bem essa realidade, ele sabe como isso pode afetar os filhos. Então você que é mãe, no momento de estresse, evita ficar lançando sobre os teus filhos palavras que vão amaldiçoar a tua casa, tá certo? Evite fazer isso, seja sábio, porque a sua influência ela impressiona o teu filho e ela impressiona, e eu digo sempre, irmãos, ela impressiona até as hortes celestiais angelicais, tanto os anjos maus como os anjos bons. Ela impressiona tanto que a Bíblia vai dizer que os anjos bons, quando a família tem ali tratado das coisas de Deus com segurança e com tranquilidade, com muita sabedoria, os anjos têm prazer de ficar em casa, porque eles estão impressionados com aquela fé daquela família. Agora, se for ao contrário, os anjos não estão dentro do seu lar, e aí quem toma conta são os anjos maus. Por isso tem tantas famílias desencaminhadas, tem tantas famílias aí vivendo uma situação dificílima, porque muitas vezes o que está sendo atraído para aquela casa são coisas ruins através da boca do pai ou da mãe. Influência de uma mãe paciente, diz assim, ó: mais frequentemente, a paciência da mãe é sobrecarregada com essas numerosas pequenas provas que quase não parecem dignas de atenção. Mãos traquinas, olha só isso aqui, ó. Mãos traquinas e pés inquietos criam uma grande quantidade de trabalho e perplexidades para a mãe. Ela tem de segurar firme as rédeas do domínio próprio.
pois do contrário, sairão dos seus lábios palavras de impaciência. Muitas vezes ela chega quase a perder a cabeça, mas uma oração silenciosa e seu misericordioso Redentor acalma-lhes os nervos. E ela volta a controlar-se, revelando calma dignidade. Ela fala com voz calma, mas custa-lhe esforço restringir palavras ásperas e subjugar sentimentos de revolta que, se expressos, olha o que aconteceria, destruiriam sua influência, a qual demandaria tempo readquirir. Percebeu? Então, naquele momento que você estiver zangada, mamãe, doida para soltar uma palavra ali, qual é o segredo aqui? Vai dizer, ó, se você fizer uma oração silenciosa, o misericordioso Redentor vai te acalmar os nervos. Você crê nisso aqui? Eu creio. Às vezes a gente, para tentar tirar aquele estresse, a gente faz é abrir a boca e falar, né? Querendo soltar aquilo. Mas aí quando a gente abre a boca, meu, é uma enxurrada de coisa ruim. É como se viesse uma onda cheia de coisa ruim. E aí aquilo que nós deveríamos fazer para ter sabedoria, nós não fazemos, que é aquela oração silenciosa, pedindo de Deus misericórdia e que Ele te ajude a controlar e acalmar os teus nervos. E aí sim você vai receber ali a porção do Espírito e vai te dar uma coisa muito importante, né? Que é a paciência. Paciência. Falamos muito sobre isso, né? Sobre paciência. É difícil, mas Deus ele é especialista em transformar o nosso caráter, em cuidar da gente e nos ajudar nos momentos de lutas e de provações. Modela a mente e caráter. Olha só a mãe aqui, ó. A responsabilidade repousa especialmente sobre a mãe no modelamento do caráter dos filhos. Ela, de cujo sangue a criança se nutre e se forma fisicamente, comunica-lhe também influências mentais e espirituais que tendem a formar-lhe a mente e o caráter. Foi Joquebede, a hebreia que, fervorosa na fé, não temeu o mandamento do rei, a mãe de Moisés, libertador de Israel. Foi Ana, a mulher de oração e espírito abnegado, inspirada pelo céu, que deu à luz a Samuel, a criança divinamente instruída, juiz incorruptível e fundador das escolas sagradas de Israel. Foi Isabel, a parenta e o espírito irmão de Maria de Nazaré, que gerou o precursor do Messias. Então tá falando aqui sobre vários personagens especiais da Bíblia e aqui a figura das suas mães, né? Citando o nome de cada uma delas. E você pode olhar para trás, e a gente pode olhar para trás e pode dizer, foi a fulana de tal que gerou o fulano, né? O filho, que ele é muito importante para a comunidade, muito importante para a igreja. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Foi quando alguém olha para os seus filhos assim, ela é a mãe daquela pessoa ali. Então, se você educou os seus filhos de uma forma a alcançar o céu, isso é maravilhoso, né? Vai ser muito bom. Porque as pessoas vão olhar para os seus filhos e vão dizer assim: quem é a mãe dessa pessoa? A mãe dela é esse aqui. Meu Deus, que benção é essa? Não é verdade? Que benção, que benção, que benção. Então, que nós possamos ter essa consciência que nós estamos criando, educando filhos para a eternidade. E você, mãe, tem uma responsabilidade muito grande que repousa sobre você. Porque aqui mencionou o nome de algumas mães que fizeram a diferença na vida dos filhos, e os filhos se tornaram grandes homens e mulheres nessa vida, nessa terra, né? O débito da mãe, do mundo para com as mães. Olha aí, o mundo tem um débito para com as mães. Diz assim, ó: o dia de Deus revelará quanto o mundo deve às mães piedosas pelos homens que têm sido inflexíveis advogados da verdade e reforma. Homens que se têm mostrado ousados no aventurar-se, que permaneceram inamovíveis em meio às provas e tentações. Homens que preferiram os altos e santos interesses da verdade e a glória de Deus, a honras mundanas ou a própria vida. Mães, alertai-vos para o fato de que a vossa influência e exemplo estão afetando o caráter e o destino de vossos filhos. E em vista de vossa responsabilidade, desenvolvei uma mente bem equilibrada e um caráter puro que reflita unicamente o verdadeiro e bom, ou o bom e o belo. Eu queria finalizar essa passagem aqui, que eu achei ela muito interessante. O mundo tem um débito com as mães. E eu queria finalizar o seguinte: se você ler o livro História da Redenção, quando vai tratar dos assuntos finais do mundo, vai falar sobre o final do pecado ali vai mencionar algumas pessoas que não vão estar no céu. Ela vai mencionar claramente.
E ela vai mencionar um personagem chamado Nero. Não sei se você já leu esse livro, mas se você não tiver lido esse livro, possivelmente seja o próximo livro que nós vamos ler, né? Depois que acabar esse aqui do lado adventista. Queridos, esse livro é muito poderoso, muito bom, muito forte, muito especial. E no final ele vai falar sobre esse processo de como vai ser a volta, né? Como vai ser, as pessoas vão ver os seus pecados ali. E quando ela menciona Nero, o homem que começou a perseguir os cristãos, o imperador romano, ela vai falar sobre a mãe de Nero. E ela vai dizer que ali vai estar a mãe de Nero, que devido à sua má influência, tornou o filho um monstro. Ela vai usar essa expressão. Quando eu li aquilo ali, irmãos, eu fiquei pensando como uma mãe pode destruir o caráter de um filho. Então, se uma mãe tem poder para destruir um caráter de filho, será que ela não tem poder para ajudar o filho no desenvolvimento de um caráter que agrade o coração de Deus? Com certeza. É a maior influência da terra que existe. Por isso, as mães que têm formado os grandes homens e mulheres nessa terra, esse livro diz que o mundo tem um débito com elas. Porque se não fosse por essas mães, imagina o que seria dessa terra hoje. Se não fosse por você que está educando seus filhos no caminho errado, imagina o que seria desse mundo hoje, se o mundo já está tão ruim assim. Então, Deus revelará o mundo, e o mundo deve às mães piedosas, pelo que elas têm feito, auxiliando seus filhos na verdade e na reforma. Então eu agradeço a Deus todos os dias quando eu vejo mães como vocês que estão assistindo, e as mães de vocês por ter ensinado no caminho da verdade. E Deus irá recompensar cada uma delas. Que Deus abençoe você, mamãe, papai, que está participando todos os dias. Você que está assistindo pelo YouTube, que Deus abençoe e que essas mensagens possam estar sendo mensagens que impactem o teu coração. Que ao olharmos para isso aqui, sintamos o desejo de praticar e aprender cada vez mais do Senhor, educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, termos sabedoria e paciência dentro do nosso lar, e que a nossa vida seja uma vida que agrade a Deus. O apelo de hoje é: maravilhoso Deus, me dê paciência, que eu seja um exemplo em meu lar e fora dele, e que eu possa educar os meus filhos para a eternidade. Que esse seja o desejo do teu coração dessa manhã. Amém? Vamos orar? Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos despertar para aprendermos lições preciosas para nossas vidas. Temos a certeza, Senhor Deus, que tudo que o Senhor está nos ensinando veio do céu. Essa mulher que escreveu isso, ela foi inspirada pelo Senhor. E é por isso que essas mensagens são tão impactantes a nós. Obrigado pelos filhos, aqueles que têm filhos, que o Senhor tem dado. Que o Senhor nos dê sabedoria na criação de cada um deles. Que a influência das mães e dos pais sejam muito positivas para a educação dos filhos para a eternidade. Cuida de cada um de nós. E obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, povo abençoado do Senhor. Que Deus nos abençoe grandemente. Abra sua câmera para tirar aquela foto linda. Que a mensagem de hoje tenha sido um bálsamo para a sua vida, né? Que você se sinta feliz em cumprir fielmente a parte que te corresponde, a parte de amém? Olha a Kelma aí, rapaz. Que Deus abençoe a Cecília, olha aí a Cristiane. Que Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês, irmãos. Vamos lá tirar aquela foto bonita. Mostra teu rosto, Brasil. Tá todo mundo aí feliz, com um sorrisão. Vamos lá. 2, 3 e... Bom dia, pastor. Bom dia. Vamos tirar a segunda foto. Olha aí, rapaz, meu amigo Oséias. Olha a Vanessa, que benção, Vanessa. Eliette, Helenilde, o Diandro tá por aí. Que Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar com vocês uma vez mais. É sempre bom estarmos aqui pela manhã, aprendendo, estudando e orando. Que Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Amém? Bom dia. Amém. Bom dia para você também. Até amanhã. See you tomorrow. Até terça-feira. See you tomorrow. God bless you. Goodbye. 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 Bye bye. Bom dia.